Bom dia. A palavra de hoje está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Deuteronômio 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém? Lá no livro de Esdra também, Esdra tem falado com o rei sobre a grandeza de Deus. Lá no livro de Esdra, tem falado com o rei sobre a grandeza de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre o poder de Deus. Mas num determinado momento Esdras, ele precisa levar o povo e ele fica com medo, porque ele precisa que o rei lhe conceda alguns favores, como exército, dinheiro, né? Toda uma estrutura para levar um povo a determinado lugar. E Esdras, ele fica com vergonha de pedir. E ele junta o povo e ele fala: olha, falei lá que Deus pode, que Deus é grande. Então eu agora estou envergonhado de chegar para o rei e falar: poxa, tem como tu me ajudar aí? E Esdras põe no coração não pedir ao rei. Esdras põe no coração orar e clamar, e o Senhor envia a resposta. E Deus leva o povo dele em segurança aonde deve chegar. Bandido não assola pelo meio do caminho, é um caminho perigoso, um caminho que eu não sei ao certo se levava meses ou anos, mas não é uma coisa de dias. Naquela época não tinha avião, naquela época não tinha como pegar um avião e ir de um lado para o outro, nem ônibus, nem trem, nem nada disso. Era a pé, dia e noite, no meio do nada. Então havia muitas pessoas, né, levando para o dia de hoje, piratas, que ficavam, né, ali assaltantes para poder roubar, saquear, estuprar as mulheres, aprontar. E Deus leva em segurança. Ou seja, Esdras ali está numa situação onde ele, depois de pregar que Deus pode, num momento bom, e Esdras chega agora num momento ruim, e ele tem que falar com o rei e pedir um favor, mas ele, em vez de pedir o favor, ele ora a Deus, e Deus concede tudo o que é necessário a Esdras. Aqui em Deuteronômio fala que se nós obedecermos, Deuteronômio 28, 12, se nós obedecermos, isso é muito claro, se nós colocarmos Deus como centro do nosso universo, como começo, né, uma pirâmide, né, Deus tem que estar aqui em cima. As outras, nossas família, igreja, amigos, emprego, tudo tem que ser depois. Deus tem que ser prioridade. Quando nós buscamos, Mateus 7 fala: mas buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça. Ou seja, as coisas do reino, Deus, o mandamento de Deus, qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida. Quando eu coloco isso como prioridade na minha vida, Deus acrescenta as outras. Mas buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu tenho que botar Deus como prioridade. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu gravei um vídeo que fala assim: me perdoe, mas hoje eu não tenho. Nesse vídeo, uma pessoa que eu já estava ajudando, irmão, já estava, tá? E nem todo dia eu tô com dinheiro. Às vezes chegava aqui, eu tinha que passar cartão para ajudar uma pessoa que eu estava ajudando, e de maneira nenhuma eu deixaria de ajudar. Essa pessoa veio me pedir na semana um dinheiro que daria mais ou menos R$ 50, sendo que eu estava com R$ 10 que o Júnior tinha me dado para comprar linguiça, para botar numa pizza que eu fiz. E eu falei: não, vou enganar ele aqui que tem um pedacinho de linguiça, vou picar bem, né? Jogar por cima, esfarelar. E essa linguiça eu vou guardar para amanhã e para fazer um macarrão com linguiça, né? Porque no outro dia não teria. Ou seja, o crente, ele vive um dia de cada vez. Deus tem tratado com o seu povo com a ansiedade. Como é que vai ser o meu dia de amanhã?
Então, um dia eu tava comendo pizza, no outro eu ia comer macarrão com linguiça. E eu falei para ele, pô, eu tô com R$ 10 aqui, não dá nem para te dar, né? Porque o João acaba de me dizer que tá sem dinheiro de passagem. Eu dei pro meu marido pagar a passagem. No outro dia comemos, eu não lembro o que comemos, mas comemos sim, comemos bem. Para você ver que Deus é um Deus que, o que Ele quer? Ele quer que nós venhamos a ser dependentes dEle. Ele quer que nós venhamos a sair da ansiedade. E ao falar isso para esse rapaz, ele falou que estava tudo certo, tudo ok, mas não sei se na mesma semana ou na outra, porque estava nesse nível, né? Pedindo direto, ele veio me pedir. Só que de noite, eu ali somando conta de cartão, a gente tem ajudado muita gente, a cesta básica. As pessoas veem aqui a placa da igreja, né? E essas coisas são sim compradas com dízimo. O problema é que não tem dízimo, não tem entrada de dízimo de oferta. E tem que cesta básica, remédio, né? É claro que a gente investiga, porque vem muito também viciado em droga, e a gente sabe que é para droga, e quando a gente diz não, a pessoa ainda fica falando, fui lá no pastor pedir uma cesta básica, pastor não me deu, aí os outros, pá, Maria vai com as outras, tudo batendo palma, arrebenta o pastor sem saber que o pastor já viu lá na boca, né? Porque a gente já teve gente ali, os meninos enviaram um menino aqui, o menino falou aqui, ó, estão levando cesta básica, estão trocando lá, ou seja, estavam trocando lá na nossa igreja na época que a gente congregava, estava dando cesta básica e aqui, estavam pegando também aqui cesta básica, então enviaram o menino aqui sabendo que a cesta básica está saindo daqui e indo para trocar por drogas, então tudo isso é investigado com o pastor. Então quando disser, o pastor não deu, fica quieto, lembra que é ungido do Senhor, porque o pastor ele passa por cada coisa e tem que passar meio que em silêncio. Eu estou revelando assim só para você abrir teu entendimento do que realmente acontece no reino espiritual. E eu falei para esse rapaz, eu tinha tirado à noite, eu tinha tirado foto das fraldas da minha mãe, de tudo isso, e mandei para ele, disse que não podia. E ao dizer que não podia, né, eu vou encurtar aqui porque parece que eu tô até... É uma coisa que me magoou, irmão, mas graças a Deus meu coração já tá limpinho. A mágoa do crente é ali na hora, passa um dia, meio-dia, e Deus pá, já limpou, porque o coração do crente tem que ser blindado. Não quer dizer que não vai ficar magoado, não quer dizer que não vai ficar chateado, mas quando ele é blindado, você fica, mas daqui a pouco aquilo passou, você esqueceu. Por que eu tô falando isso agora? Para que as pessoas entendam, porque Deus naquela época começou a colocar no meu coração. Essa pessoa, quando eu falei para ela que naquele momento eu não tinha, ela me bloqueou e isso me doeu. Eu falei, poxa, esqueceu todas as vezes que eu ajudei, né? E eu expliquei, eu dei satisfação, porque naquele momento eu não tinha, né? E o nome do vídeo é Me Perdoe, mas hoje eu não tenho. Ele me bloqueou de manhã, quando eu acordei de manhã, ele estava pedindo outras coisas, né? Ele me bloqueou de manhã. À tarde eu fui passar o meu cartãozinho no banco, lá tinha um dinheiro depositado. E não é dinheiro que eu peço, não, irmão. É dinheiro que eu tenho que receber de coisas, entendeu? Que a pessoa fica de me pagar e eu falo, e deposita ali. Não é dinheiro que eu pedi a ninguém, não. Não é dinheiro de dízimo nem oferta, é o meu dinheiro. Meu, do qual eu tiro o dízimo, o dinheiro que o Senhor me dá. E eu tiro o dízimo e eu tiro a oferta para sustentar a casa do Senhor. Porque não adianta também eu querer que a minha casa tenha televisão de 50, aparelhos, sofá de 10, 15 mil reais, enquanto a casa do Senhor tá um lixo, tá jogada, tá faltando as coisas. Então eu tenho que zelar pela casa do Senhor. E é com o meu dízimo e com a minha oferta. Eu não tinha intenção que esse vídeo fosse ficar tão comprido. Mas eu gravei o primeiro e vi que não tinha falado nem um terço, nem um décimo. Gravei o segundo e ontem eu passei o dia inteiro lembrando de coisas, né? Então, a partir daqui eu vou falar, tentar encurtar. Bolsa Família, eu fui diversas vezes lá, tá? Recebi o cartão, né? E quando eu recebi o cartão do Bolsa Família, eu comecei. Quando a Stephanie veio, isso eu ainda não era casado com o João. Quando a Stephanie veio sofrer o acidente, o meu Bolsa Família foi cancelado. Daí, quando eu trouxe ela para casa, tá, eu fui lá ver. E eu descobri que era porque a Stephanie não estava indo na escola. E eu levei. Eu falei, a Stephanie tá indo na escola? Ela falou, então é por isso, quando a criança deixa ir para a escola e tal. Aí eu levei as coisas, aí a menina foi pesquisar. Quando a menina foi pesquisar nos computadores, eu comecei a ver um rebuliço. E ia a gente para lá, e toda hora alguém vinha e me perguntava, tu tem certeza que
Você fez isso aqui? Eu falei, tenho. Aí ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, e nada de conseguir me achar no sistema. Então, vieram e me disseram, poxa, você não tipo que eu fosse mentirosa, né? Você não fez aqui, porque não tem nada teu aqui. Não tinha, eu não existia no sistema. Aí eu peguei o cartão do Bolsa Família e a carta que eu recebi e dei. Quando eles viram o cartão do Bolsa Família no meu nome, inclusive a carta dizendo por que estava cancelado, eles viram que realmente eu tinha. Aí continuou o reboliço. Você fez aqui, tem certeza? Eu sim, fiz aqui, fiz aqui. Aí me levaram lá para um grande. Aí o grande foi e me falou. A menina lá, não sei se é assistente social, não sei, ela veio e falou, ficou conversando comigo e falou que eu não existia no sistema ali, que alguma coisa aconteceu, mas não tinha meu nome, não tinha meus dados, não tinha nada ali. E ela não conseguia entender como é que eu tinha o cartão do Bolsa Família, né? Que tinha sido cancelado sim, por causa que a Stephanie tinha sofrido o acidente. Só que quando eu fui, né, eu trouxe a Esther para casa, meu casamento foi muito rápido. Quando eu fui ver isso, eu já tinha casado com o João. E Deus usou um profeta, que olha só, irmão, estou lembrando agora, não tem como um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, da dimensão do que Deus tem feito na nossa vida. E olha que eu estou falando aqui de bênçãos financeiras. Bênçãos financeiras. Quando eu fui lá ver, Stephanie tinha trago Stephanie, meu casamento foi rápido. Quando eu fui resolver, eu já tinha casado com o João. E o João, sem me falar nada, o João chegou aqui, o que o João viu? Uma mulher com 3 filhos, né? O Júnior, na época, acho que estava empregado. Uma mulher com 3 filhos, cachorro, gato, tartaruga. Não, gato não tinha, não. Nem cachorro. Nessa época, os cachorros da minha mãe já tinham ficado velhinhos, já tinham morrido, só tava as 2 tartarugas. E mamãe em cima da cama. E o João ficou meio preocupado, só que ele não falou comigo. Ele orou ao Senhor, ele não falou comigo, mas Deus revelou no meio do culto. Aqui tem culto desde 2010. E num desses cultos eu encontrei um rapaz no Monte Viegas e eu falei assim para ele, vem cá, tu é meu vizinho, né? Eu te conheço de algum lugar. Aí ele falou, sim, onde você mora? Eu falei, eu moro ali na Cisita. E aqui tinha culto só no terceiro sábado, era uma vez por mês. E aí ele tal, aí eu falei, poxa, não quer ir lá não, vai lá não ajudar a gente lá no culto, né? Sempre foi, irmão, como falta obreiro, né? O João já falou, eu e você podemos fazer o culto para o Senhor, mas eu sou uma pessoa, quem me conhece, até reclama, que eu acho que Deus divide os dons para cada um. Se fulano tem um dom da cura, é ele que vai usar. Cansei de estar na igreja e orar alguém, Deus falar, você não, chama ele. E eu falava, varão, vem cá, ora aqui. Eu tenho dom de cura? Tenho, mas Deus não queria me usar, queria usar outro. E quem manda é Deus. Então eu respeito muito a opinião de Deus, a decisão de Deus. Tem gente que eu já estive em igrejas, porque eu saí da igreja, eu entregava tanta profecia e Deus me deu um stop. Porque eu saía da igreja, as pessoas me fechavam na porta, não me deixavam passar. Eu lembro de uma igrejinha aqui pequena que a porta era estreitinha, igual a porta do céu, e não dava para passar, porque as irmãs, pô, irmã, tu não viu nada comigo não? Eu falei, não, irmã, não vi não. E tem certeza? E eu comentando com meu irmão Silvio, ele ainda falou, por que você falou assim, irmã, de repente é o perfil, fica de lado, se você ficar de lado, de repente Deus me mostra alguma coisa. Brincando, porque acha que o profeta tem obrigação, e por conta disso, muitas pessoas têm entregado falsas profecias, porque eu ficava um pouco constrangida. Era evidente, pô, Deus não me usou, a pessoa está esperando, deve estar pensando que eu estou fria, deve estar pensando que eu estou em pecado, e muitas vezes Deus ainda revelava, tá pensando que você está em pecado. Ou seja, a igreja é um lugar onde nós somos modelados para ficar da maneira que Deus quer. Tanto o profeta, como um membro, como quem está chegando, como quem já foi, como quem está vindo. Todos nós, não tem essa, é pastor, é membro, todos nós somos vasos na mão do oleiro, né? E eu falei, pô, vai lá nos ajudar, profeta, tal. Mas eu realmente não conhecia, eu não tinha dimensão de quem era Emanuel. É o nome dele. Um rapazinho gago, jovem, mas um homem de Deus com caráter excelente, né? Então, eu glorifico a Deus pela vida dele naquele dia e por ter o conhecido, e é uma pena que ele tenha se mudado, hoje acho que ele é pastor em outra igreja. E ele chegou aqui e o João estava dirigindo o culto, não é pelo meu marido estar dirigindo o culto não, mas eu estava achando o culto meio... Aí eu em pensamento, eu encostada, eu falei assim, poxa Deus,
em pensamento, que Deus lê pensamento, o diabo não. O culto tá tão frio, dá um sinal aí, dá um sinal, Deus, para dizer que você chegou. Quando eu acabei de pensar isso, o culto estava começando, né? E eu já queria que... eu é que estava fria, no final das contas. O problema não era com o culto, o problema era comigo. Aí o Emanuel levantou lá atrás. Eu já tinha dito pro meu esposo que ele ia ser pastor, meu esposo fugindo. E Deus já tinha revelado, eu já tinha dito para ele. E depois que eu me toquei, né, que a profecia foi bem ampla. Eu tinha entregado para minha filha Stephanie 2 testemunhos que Deus tem me falado para gravar. É esse, de como ele tem me sustentado na vida financeira, e da Stephanie, né? E eu tenho enrolado. E eu tinha dito para Stephanie, orando, eu falei, Stephanie, Deus manda te dizer que ele te ama muito, minha filha. Eu estava orando e Deus falou comigo. Eu saí do quarto, fui até o quarto dela e falei, olha, filha, Deus manda te dizer que ele te ama muito, muito mesmo, mas ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E quando Emanuel, nunca tinha visto Emanuel, quer dizer, eu achei que conhecia ele por aqui, confirmou, e ele falou que vinha e veio, coisa... O crente, ele tem que ser assim, sim, 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 não, 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 não. Essa história de marca, não vou mais não, essa coisa é do Satanás, do chifrudinho do capeta. Eu vou, irmã, e não aparece? Olha só, em cima da hora não deu para ir? Essas coisas não é de Deus, não. Ele falou que vinha, e mesmo quando não dá para vir, a gente tem que dar uma satisfação. Pô, fiquei doente, minha mãe ficou doente, tem que ser uma coisa séria. Meu pai ficou doente, então eu não fui, né? Tô aqui parado no meio do caminho, dentro do ônibus, não consigo chegar. Então é Deus impedindo, né? Porque eu não acredito que o diabo possa impedir nada na vida de alguém que é um verdadeiro adorador. Tudo tem permissão de Deus. E quando Emanuel de noite veio, Emanuel conhecia o povo, Emanuel veio entregando profecia para todo mundo, irmão. Quando eu falei, Senhor, dá um sinal, Emanuel levantou a mão e falou assim, pastor. Aí, eu tinha dito pro meu marido que ele ia ser pastor, meu marido não acreditava. Eu sei que não é comum entregar profecia no início do culto, mas Deus está mandando entregar agora, eu posso? Obediência ao servo de Deus. Ele não podia sair passando por cima do pastor, correto? E o meu marido, para a glória de Deus, ele não é ligado à religiosidade. Não, irmão, só no final. Quando um profeta fala, o outro se cala. Ele não é ligado à religiosidade. Ele falou, sim, pode entregar. E ele veio entregando profecia para todo mundo. E eu fiquei emocionada, porque eu conhecia as pessoas e ele não conhecia ninguém. E Deus foi falando com todo mundo. E ele chegou para minha filha e ele falou assim, menina, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas Deus manda te dizer, não mudou nem frase, que ele te ama muito, mas ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E pro meu marido, né? E para mim, eu tinha feito uma oração, porque eu tinha chamado uma missionária para pregar dentro da Vila Aliança, e uma missionária cheia de dons, cheia de pá, né? E ela disse que ia, mas quando ela perguntou onde que é, eu falei na Vila Aliança, ela, lá eu não vou não. Aí eu não entendi muito bem isso. Eu tenho um problema em entender certas coisas. E eu fui orando a Deus, eu falei, pô, Deus, não entendo, eu era membro. Você unge esse povo é missionário, mas eles decidem aonde eles vão, aonde eles querem ir, aonde eles entram, onde eles dão. Não entendo muito isso. Mas aí eu falei, Senhor, me envia a lugares onde ninguém quer ir. Me envia, sabe esse lugar que ninguém quer ir? O Senhor me envia, pode me enviar. Aí o Emanuel à noite, sem saber isso, eu orando à tarde, Emanuel à noite veio e falou, irmã, Deus manda te dizer, para os lugares onde ninguém quer ir, cuidado com que tu ora. Eu devia ter falado, Senhor, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir, sabe, viajar o mundo inteiro, que é o que todo mundo quer, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Aí ele falou assim, varô, Deus manda te dizer que para os lugares que ninguém quer ir, ele vai te enviar. Mas eu creio num Deus que também vai me honrar e enviar para lugares que o povo quer ir também. Porque eu não sei, irmão. Eu só vivo. O meu telefone toca, é na boca de fumo, é dentro do terreiro de macumba, lá vai eu. É em briga de marido e mulher, às vezes a mulher ainda tá com ciúme de mim, me chama e depois quer me matar a pancada. Mas é desse jeito que eu vivo. Mas voltando, né? Não, como eu falei, não tem, cara. Você vai lembrando de coisas. Aí ele virou pro meu marido, que é como Deus tem me sustentado. Ele virou pro meu marido e falou assim: varão, Deus manda te dizer que vai te dar condições lá no teu trabalho de tu sustentar a tua nova família. Aí meu marido, que é durão, foi ensinado que homem não chora,
o olho fica só cheio d'água. É o máximo dele. Eu nunca vi, sabe, chorar. O olho fica inundado. O máximo é uma lágrimazinha que ele faz assim. Porque ele é durão, não chora, não expressa sentimento. O olho dele ficou cheio d'água e eu fiquei emocionada com isso. Que eu tivesse acabado de casar e ele tivesse achando que meus filhos faziam parte da família dele. O nome disso é generosidade. Que, né, minha mãe fazia parte. E naquela semana, o patrão dele, o dono do nada, ele contando aqui, que o dono lá da empresa, do nada, ele virou, vendo lá, meu marido era operador de empilhadeira, tava lá ajeitando as prateleiras, o dono passou e falou assim, qual o teu nome, rapaz? Aí ele, João. Ele, pô, gostei de você. Fala que isso não é Deus. Faz o seguinte, rapaz. Vá lá no escritório de informática, sabe mexer em computador? Ele falou, sei. Sabia mais ou menos. Sei. Ele, então, vai lá no escritório e diz que eu mandei arrumar uma vaga para você lá. Isso aí é Deus, irmão. Usando um ímpio. O cara não era crente. Deus falou com ele para fazer e ele fez. Tem crente que Deus está mandando fazer e o cara tá lá. Não faz. Isso não vem de Deus. Ainda mais que quando é dinheiro, não vem de Deus. E aí o meu marido começou a trabalhar no escritório e tipo assim, ele ganhava um salário mínimo e pouco, passou a ganhar quase 3 salários mínimos, começou a ganhar bem pra caramba, contando com vale transporte, vale alimentação alto, então juntando tudo, salário muito bom. Ou seja, na mesma semana que Deus falou, vou te dar condições. Então a gente começou a viver bem aqui. Só que tem muita gente que me bate. Pô, pastora, não existe ministério de pastora. Mas me perdoe quem fala isso. O meu marido é o cabeça, mas quem sustenta a minha casa é eu em oração. Naquela época, meu esposo não era muito crente, estava na igreja, mas não era assim firme, não queria nem ser pastor. E quando Deus veio isso, ele veio a comentar, né? Ele foi ficando meio assim, e assim numa conversa, que ele foi e falou que ele tinha conseguido o trabalho com as condições que ele tinha feito curso de informática. Eu falei, pô, amor, não fala isso não. Deus usou um profeta aqui para falar que não, eu fiz curso, eu entendo que foi Deus que me ajudou, mas eu fiz curso, fiz pá, e eu ainda falei para ele, não faz isso não. E na mesma semana, eu tô falando isso, irmão, meu marido hoje ele já aprendeu. Nós aprendemos com os nossos erros, amém? E os nossos erros servem para edificar vidas. Ao falar isso, o mesmo chefe que colocou ele lá começou a maltratar e mandou ele embora. Do nada, o homem se transformou, não ia com a cara dele, mandou ele embora. Do nada, de um dia para o outro. Ou seja, Deus dá e Deus tira, é o que está sendo falado nesse vídeo. Deus sustenta. Aqui em Deuteronômio 28 tem falado de obediência. Você tem que entender que se você é rico porque Deus escolheu você para ser rico. Se você é pobre, Deus escolheu você para ser pobre, mas Deus vai te dar condições de você ser sustentado. Todos nós, independente de sermos ricos ou pobres, somos dependentes de Deus. E tudo que nós temos que consagrar a Deus, ou seja, é de Deus, veio de Deus, é de Deus. Amém? Quando Jó ele perde os filhos, Jó é um juiz rico, Jó tá juiz, ou seja, tinha cargo, vamos levar hoje, um presidente, um governador, um ministro, né? Era um juiz. Jó era respeitado por muitos, Jó era um dos homens mais ricos da cidade de Luz. Jó era ter muitos filhos, era um privilégio, Jó tinha 10 filhos, né? E quando Jó perdeu tudo, e Jó não fez nada de errado, Jó era louco por Deus, louco por Deus. E quando Jó vem perder tudo e a mulher dele fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala, como louca tu falas, mulher, o bem eu recebi de Deus, o mal não vou receber, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ou seja, tudo que eu tenho veio de Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que que eu tenho tanto testemunho para dar, não só financeiro, como na vida do casamento, livramentos de morte, de cura? Porque eu entendo exatamente o que Jó quis dizer. Eu sou completamente dependente de Deus. Bom, aí no Bolsa Família eu descobri que eu não existia no sistema. Como Deus, né, já tinha aberto porta, passei a ter ar-condicionado, irmão. Nunca tinha dormido no ar-condicionado. Minha vida melhorou. Eu não achei, eu vi Deus fechando. Eu não insisti naquilo ali do Bolsa Família, entendeu? Eu deixei morrer
o Bolsa Família porque eu entendi que Deus estava fechando aquela porta é para quem está precisando. Bolsa Família não é para quem tem ar-condicionado, para quem tem, não, é para quem está passando necessidade. E se Deus estava me levando para um nível melhor, eu não ia ficar agarrada a algo que não me pertencia. Deus fechou a porta. Então, amém. Então eu não insisti naquilo ali. Amém? Porque eu teria que mentir. Porque tem perguntas perguntando, você tem ar-condicionado? Eu ia ter que refazer, porque eu não existia no sistema. Eu tinha cartão, mas eu não existia no sistema. Eu ia ter que refazer aquilo ali. E eu preferi não mentir. Porque mentia para receber alguma coisa, eu já perdi aí. Eu já estou fora do querer de Deus. Se eu preciso enganar, ludibriar, mentir, e depois dizer que foi Deus que me deu, mentira. Não é. Então, eu já deixei de lado. Os 30% do INSS, toda pessoa que cuida, eu não sabia. Toda pessoa que cuida é uma pessoa acamada, eu já estava tomando conta. E a menina ali do nada começou a instruir. Eu entrei na Defensoria Pública e eu passo a ganhar mais 30% em cima do valor do salário mínimo. Então já houve. Teve Bolsa Família, né, e tal. A festa, aí eu já casada com o João. Aqui, o vídeo já tá ficando comprido de novo. Gente, não tem mesmo. Eu casada com o João, eu moro próximo ao rio. E o rio costuma encher. E quando o rio enche, a água vinha aqui em casa. Quando eu casei no João, eu tava doida pra comprar guarda-roupa, mas guarda-roupa tudo horrível. E o João falou, amor, vamos comprar guarda-roupa. Eu falei, amor, não dá, porque quando chove, entre janeiro e fevereiro vem uma chuva, a casa enche, molha, e durante o ano os móveis se acabam, então é dinheiro perdido. Aí eu queria suspender o chão. Aí ele, poxa, tu é maluca? Para suspender o chão é muito caro. Aí eu falei, e outra coisa, eu queria suspender assim, que é o tanto que a água enche. Então eu queria suspender assim, né? E ele, não. Só que eu não sabia que quando ele era criança, ou seja, tudo que nos acontece, né? Um dia vai ficar guardadinho, Deus vai usar. Quando ele era criança, o João passou muita fome. E o pai dele era pedreiro e levava ele e os outros irmãos ou seja, o João sabe virar uma massa, sabe botar um piso, né? Ainda entra no YouTube, ainda meu piso foi colocado graças a alguém que ensinou no YouTube. Então, eu falando e eu orando, eu andava na rua e falava assim, toda vez que eu via um entulho, gente, eu não murmurava, a água entrava dentro da minha casa, eu só falava, Deus, pelo amor de Deus, minha mãe tá em cima da cama. Teve uma vez que eu tomei conta de uma senhora que mãe de um vizinho aqui, que ele ia viajar no carnaval, ela ficou aqui, e eu falei, Deus, eu tô com uma mulher cega em cima da cama, e tô com outra de cadeira de roda, a casa tá enchendo d'água, meu Deus, não faz isso comigo não, pai, eu vou surtar. Mas eu, em momento nenhum, eu murmuro, Deus, que porcaria é essa? Te adoro! Isso não era pra estar me acontecendo! Não ora assim de maneira nenhuma. Aprende a orar comigo, irmão. Falei, Deus, a água tá. Meu Deus, já tô até vendo a gente. Não tem nem barco. Eu tô com uma mulher cega aqui sozinha. Eu não era casada com o João na época. Tô com a mulher cega e com uma cadeirante. Deus, o que eu vou fazer? Aí a água na hora começou a baixar. Então é assim que a gente ora, mas sempre a água entrando. Aí toda vez que eu andava na rua, eu falava assim, eu oro brincando com Deus. Até quando eu tô triste, eu faço piada. E eu falei assim, Deus, olha lá quanto entulho. Estão jogando fora, hein? Quebrar a casa, reformando a casa. Glória a Deus. É bênção reformar a casa. Mas aquele entulho ali que tá jogando fora. Joga lá na minha sala, Deus. Aí toda vez que eu via umas pedras, entulho, Deus, olha só o entulho limpinho. Bom pra jogar no meio da minha sala. Joga no meu banheiro, joga na cozinha, joga onde o Senhor quiser, joga no quintal. E assim eu orava pelo meio da rua, né? E um dia, meu marido, eu acordei de manhã, meu marido tinha ido comprar pão. Acordei com chamando na porta, bem cedo, 8h pouca da manhã, 9 horas da manhã, essa hora de acordar um povo. Mas eu acordo cedo, irmão, nesse dia que eu acordei um pouco tarde. E era o caminhão de construção. Meu marido tinha comprado pedra, areia, cimento. E tinha também comprado entulho, o rapaz começou a trazer entulho. E quem mora aqui nas redondezas vai lembrar do meu marido com um carrinho de mão. Os vizinhos jogavam entulho lá, ia meu marido com um carrinho de mão, porque tudo não é só oração, não, é esforço. E meu marido enchia o carrinho de mão. Ele aterrou a minha casa toda, encheu de entulho. Encheu, tá tudo, entulhou tudo. Fez o piso, suspendeu. Do jeito que eu orei, Deus fez. Amém? Eu tenho, irmão, muito mais coisas para contar. Eu posso ficar
nunca, acho que eu nunca, mas eu vou tentar dar uma reduzida para você entender o poder da oração de um crente. Fica em Deuteronômio 28. Aceita a vida e não a morte, para que Deus possa entrar na tua vida. Aceita Jesus como Salvador, Salvador de todas as áreas da tua vida. Amém?